Olá, passaremos agora a estudar então os princípios constitucionais tributários. Princípios são como vigas mestras, como pilares, onde todo o sistema tributário ele é construído a partir destes princípios que nós vamos passar a estudar. Este feixe, este rol de princípios constitucionalmente previstos, quer seja de forma direta ou indireta pela Constituição, forma o que chamamos de regime jurídico tributário. Portanto, se for um tributo, aplica-se a esta figura, o regime jurídico tributário, ou seja, o rol de princípios previstos no texto constitucional. Os princípios constitucionais tributários são legalidade ou estrita legalidade, capacidade contributiva, isonomia ou igualdade, irretroatividade, anterioridade de exercício, anterioridade nonagesimal, noventena, vedação do efeito confiscatório, liberdade de tráfego e pedágio, transparência dos impostos, uniformidade geográfica, não discriminação tributária. O princípio da legalidade tributária especificamente, cabe aqui lembrar do princípio da legalidade genérica no direito, que está posto lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, onde diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Este é o princípio da legalidade genérica no âmbito do direito. A legalidade tributária, tão importante para o direito tributário, que houve exatamente esta inserção deste princípio no sistema tributário nacional. Nós temos então, no artigo 150, no seu inciso 1, é vedado às pessoas públicas, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Este é o princípio da legalidade tributária. Traz consigo dois subprincípios. O princípio da tipicidade cerrada. De que trata esse princípio da tipicidade cerrada? Só pode ser fato gerador de obrigação tributária aquele descrito na lei. Não se pode tributar por analogia, não se pode tributar por semelhança, não se pode tributar por ficção jurídica, a menos que a ficção jurídica seja autorizada pela Constituição Federal, que é o caso do ouro, quando ele é tido como ativo financeiro e um instrumento cambial. E reserva absoluta de lei em sentido formal significa que só lei em sentido formal é que pode exigir ou aumentar tributo. Para criar um tributo tem que ser lei emanada do Poder Legislativo competente, em regra lei ordinária, quando a Constituição exige lei complementar. Então, tanto para exigir quanto para aumentar tributo. Nós vamos depois comentar que existe a exceção a este princípio da legalidade tributária, mais propriamente a este subprincípio da reserva absoluta de lei em sentido formal, em relação a 4 impostos: importação, exportação, IPI e IOF, onde o Poder Executivo pode alterar as alíquotas destes impostos dentro dos limites estabelecidos em lei. No artigo 153 do texto constitucional, em seu parágrafo 1º, há a previsão, então, da exceção ao princípio da legalidade tributária ou da reserva absoluta de lei em sentido formal, porque faculta o Poder Executivo, desde que atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, a alterar as alíquotas dos impostos do imposto de importação, imposto de exportação, do IPI e do IOF. Esses 4 impostos, então, têm em relação à alteração das suas alíquotas, a exceção ao princípio da legalidade tributária, podem ser alteradas essas alíquotas por decreto dentro dos limites estabelecidos em lei.
No mais, os tributos todos, só a lei pode alterar alíquotas, estabelecer base de cálculo, etc. Ok? Bem, o princípio da capacidade contributiva é um princípio derivado da ideia de justiça, né? Onde no artigo 145, no parágrafo 1º, nós encontramos que os tributos devem ser graduados segundo a capacidade econômica dos contribuintes. Por óbvio, então, é facultado à administração tributária, para conferir efetividade a estes objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, a ideia deste princípio da capacidade contributiva é, verificando a capacidade de contribuir de cada pessoa física e jurídica, graduar esta carga tributária de maneira progressiva. Quanto maior for a capacidade, maior será a alíquota. Quanto menor a capacidade, menor será a alíquota. E aquele que não tem capacidade contributiva não deve deste ser cobrado nenhum tributo. Esta é a ideia do sistema, uma ideia que não tem sido levado a efeito. Talvez esteja aqui, neste princípio, o maior problema do nosso sistema tributário nacional, que, ao nosso ver, não atende este princípio da capacidade contributiva em toda a sua inteireza. Este princípio da capacidade contributiva, então, é um princípio de justiça. Vejam, quem não pode, não paga. Quem pode pouco, paga pouco. Quem pode muito, paga por si e paga por quem pode pouco e paga por quem nada pode. Esta é a ideia, a progressividade das alíquotas, trazendo então uma justiça no que diz respeito à carga tributária. O que tem ocorrido é que no nosso sistema, por exemplo, em relação aos impostos, há um único imposto que tem caráter pessoal, que é o imposto de renda. Os demais ou levam em consideração o bem, que são então impostos reais, né, ou são impostos indiretos, que acabam sendo inseridos no preço dos produtos, mercadorias e serviços, e quem paga esse imposto, né, esse tipo de imposto, tanto pobre quanto rico, classe média, todo mundo que consome está pagando a mesma carga tributária. Então vejam, a diferenciação efetiva, né, no que diz respeito à graduação de tributos, cabe apenas a um imposto dos 12 impostos que nós temos no sistema, que é o imposto de renda. Os demais, esse princípio da capacidade contributiva, ele é praticamente inexistente. O princípio da isonomia ou igualdade, ele estabelece que é vedado às pessoas públicas instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação de equivalência. Vejam, as pessoas têm que estar numa mesma situação. Se um ganha 100 e é engenheiro, outro ganha 100 é médico, outro ganha 100 é professor, todos têm que ter o mesmo tratamento tributário. Agora, quando nós estamos diante de pessoas com capacidades contributivas diferentes, um ganha 100, um ganha 1.000, outro ganha 10.000, o tratamento deve ser diferente para atender o princípio que vimos anteriormente, que é o da capacidade contributiva. Então, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação de equivalência. Este é o princípio, então, da isonomia ou igualdade. Há necessidade de estar em situação de equivalência. Então, não é um princípio que prevê que todos os contribuintes devam ser tratados de maneira isonômica. Isto não. E o artigo 150, no seu inciso 2, por óbvio, proíbe qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então não interessa se é engenheiro, se é arquiteto, se é médico, se é advogado, se é professor, se todos estão com o mesmo
valor auferido, todos devem ter o mesmo tratamento relativamente ao imposto de renda. Isso pensando que todos têm as mesmas despesas dedutíveis, né? Já que eu estou falando em imposto de renda. Mas quem está numa mesma situação, né, de equivalência tem que ter um tratamento igual, ok? O princípio da irretroatividade da lei tributária está posto no artigo 150, inciso 3, letra A da Constituição Federal. E esse princípio veda às pessoas públicas cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Então vejam, entrou em vigência a lei que cria ou aumenta um tributo, só os fatos gerados a partir da vigência que podem ser alcançados. Os fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei tributária não podem ser alcançados pela lei nova, ok? Bem, o princípio da anterioridade ao exercício, ele está no artigo 150, inciso 3, letra B da Constituição Federal, e é um princípio que veda também, então, né, as pessoas públicas cobrarem tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, vejam, o exercício financeiro corresponde ao ano calendário, 1º de janeiro a 31 de dezembro de um determinado ano, ok? Se for a lei instituidora do tributo publicada, né, por exemplo, no dia 10 de janeiro daquele exercício financeiro, não vai poder ser exigido o tributo dentro do mesmo exercício, dentro do mesmo ano, só a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Este é o princípio da anterioridade de exercício.